Então, a aula de hoje, que o assunto é sobre MEI, é um assunto bem tranquilo de se conversar, acho que é o tipo de, que a gente pode chamar de empresa menos complexa, e dá para a gente poder, como advogadas tributaristas, ofertar trabalhos para esses pequenos empresários que eles precisam demais de orientação, não só jurídica, né, mas também um pouquinho de orientação financeira, que no final até eu vou colocar que tipo de trabalho eu oferto para um MEI relacionado até um pouco ao financeiro, tá? Eu vou... acho que eu não vou nem compartilhar minha tela, eu vou conversando com vocês aqui mesmo, daqui a pouco eu começo a compartilhar. O que é o MEI e por que ele foi criado? O MEI é o titulado microempreendedor individual. É uma figura criada pela Lei Complementar 128 de 2008, e o principal objetivo dessa criação foi de retirar as pessoas físicas da informalidade. Então, milhões de pessoas foram retiradas da informalidade com a criação do MEI e tornaram-se empreendedores, ou seja, eles se nivelaram ao empreendedor de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, né? São pessoas que geram renda e podem ter um funcionário, né? Eles podem contratar uma pessoa. Mas antes de falar nesse ponto, eu queria trazer para vocês as exigências para se tornar um MEI. Qual é a principal exigência? É o faturamento. O faturamento de um MEI, hoje, ele vai a 81 mil ano. Tem um projeto de lei que está sendo analisado, né, para que esse faturamento seja aumentado, mas ainda não foi. Então, a gente espera que aí, até o final de 2023, esse projeto seja aprovado, porque vai ser muito bom para os MEIs se for aprovado. Porque o Simples Nacional para os MEIs é muito caro. Mas, Fernanda, e caso essa pessoa se formalize no meio do ano, como que fica? A gente sempre tem que partir do princípio que o faturamento mensal de um MEI tem que ser em torno de 6.750 mês. Ele não pode superar este faturamento. Se ele supera este faturamento, ao longo aí de 12 meses, digamos que ele faturou 82 mil. Sobre R$1.000, ele vai pagar uma multa, que é gerada. A gente tem que gerar esta multa sobre R$1.000, tá? Então, assim, esse faturamento, ele foi estipulado pela Lei Complementar 123 de 2006. Então, não é aleatório. Tudo tá embasado na lei Complementar 128 e na Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123, ela é atida e conhecida como a legislação que regulamenta o Simples Nacional. E ela também regulamenta o CIMEI. Boa noite, Flávia, tudo bem? Que bom que você conseguiu vir. A criação do MEI, ela tem por objetivo, como eu comecei falando, né, a legalização de pequenas atividades que estão na informalidade, a proteção previdenciária desses empresários. Porque, geralmente, quem está na informalidade não recolhe para o INSS, né? E, então, no momento que você se torna um MEI, você passa a recolher para o INSS e aí garante aí uma aposentadoria. Qual é o porte do MEI? O porte do MEI é de microempresa ME, e a sua natureza jurídica é de empresário individual. A natureza jurídica do MEI de empresário individual, o que acontece com ele? Ele responde com o seu patrimônio pessoal. Então, as obrigações contraídas, né, por um MEI,
ele responde com o seu patrimônio, caso ele não consiga saldar as suas obrigações. Em outras palavras, a responsabilidade de um empresário, ela é sempre ilimitada, né? Ou seja, se ela é ilimitada, então se estende ao patrimônio que ela tem. Quando a gente fala de responsabilidade limitada, aí limita-se aos bens somente da empresa, tá? Então, isso é muito importante deixar claro quando um cliente, se eu quero me tornar MEI, vocês informarem isso para ele. A empresa individual atual, ela não tem separação do CPF e do CNPJ, tá? É a mesma coisa, tanto que o MEI, ele é tido como pessoa física, ele é como se fosse uma pessoa natural, tá? Ele não tem característica de empresa, ele se assemelha a uma empresa, tá? Então, até anotei, de acordo com o artigo 18A da Lei Complementar 123, o MEI é uma pessoa natural. Desse modo, o patrimônio empresarial se confunde com o patrimônio pessoal para fins legais. Mas, apesar de ser uma pessoa física, é uma espécie de empresário individual e exerce atividade empresária equiparado a uma empresa de médio e grande porte. Então, ela se equipara a uma empresa comum, normal. Um outro ponto muito importante do MEI, o Supremo Tribunal de Justiça, ele decidiu que o MEI, ele tem direito à justiça gratuita. Então, qualquer problema que o MEI venha a ter, ele tem direito à justiça gratuita. Né? O caso cuidado pelo ministro que relatou, ele diz o seguinte: MEI e empresário individual, MEI é empresário individual, criam empresas apenas para fins tributários e previdenciários. Ou seja, o MEI, ele foi instituído para que houvesse o recolhimento de imposto, e a gente daqui a pouco vai ver que esse imposto, ele é único, né? Ele é sempre o mesmo, ele não incide sobre o faturamento. Então, se ele faturou 50 mil ou 40 mil, o imposto vai ser sempre o mesmo valor. E para fins previdenciários também, que é para caracterizar aí o recolhimento previdenciário, para que ele possa ter uma aposentadoria lá na frente. Tá? Uma coisa bastante importante também que eu acho relevante trazer: quem não pode ser MEI e quem pode ser MEI. Então, a gente vai falar um pouquinho quem tem permissão para ser MEI. Então, permissão para ser MEI somente aqueles que querem formalizar a sua empresa e não tem sócio. O MEI não pode ter sócio. O MEI, ele não pode ser titular ou sócio administrador de uma sociedade empresária ou de uma ou sócio administrador de uma sociedade simples. A empresa MEI, ela não pode ter filial, como no começo da nossa conversa, eu falei, pode ter no máximo um funcionário. Este funcionário, ele não pode receber mais que um salário mínimo, ele só pode receber até um salário mínimo, ou precisa verificar se a atividade tem aí um piso da categoria para ser respeitado. Ele tem que exercer as ocupações que estão na resolução CGSN 140 de 2018. Inclusive, eu deixei ela até aberta aqui, depois a gente vai passear pelas atividades permitidas, né, para quem quer ser MEI. Não pode ser um servidor público federal em atividade, ou seja, um servidor público da esfera federal apenas, em atividade, também não pode ser MEI. E a gente tem também aquelas pessoas que podem ser MEI, porém com algumas ressalvas.
né? A gente tem a pessoa que recebe seguro-desemprego. Ela pode ser formalizada, mas poderá ter aí a suspensão do benefício. Então, em caso de suspensão, ela deverá recorrer aos postos de atendimento do Ministério do Trabalho. Pessoas que trabalham registrada como CLT, se formalizar em caso de demissão sem justa causa, ela poderá perder os direitos. Ela não terá direito ao seguro-desemprego. Pessoa que recebe auxílio-doença, pode se formalizar? Pode, mas vai perder, obviamente, o benefício do auxílio-doença a partir do mês que ela se formalizar. Então, assim, pode fazer? Pode, mas em alguns casos, assim, em um dado momento, ela pode perder o benefício que ela tem. Pessoas que recebem benefício de prestação continuada de assistência social. Não perderá o benefício de imediato, mas poderá acontecer uma avaliação, tá, pela assistência social, e se houver aí a identificação de um aumento de renda familiar, aí ela pode perder o benefício. A pessoa com Bolsa Família pode ter um MEI? Pode. E se houver aí um aumento da receita, né, com base aí nas avaliações que são feitas, ela pode perder o benefício também. A gente tem também a atividade não permitida. Quem não pode ser MEI? Advogado. Advogado não pode ser MEI, médico não pode ser MEI, terapeuta não pode ser MEI. Por que essas pessoas não podem ser MEI? Porque elas exercem o que a gente chama de profissionais, eles são tidos como profissionais liberais. E como que eu identifico um profissional liberal? É aquele profissional que ele teve uma formação acadêmica, ele teve uma formação de nível superior, e ele tem aí a sua profissão regulamentada por um conselho de classe. Então, essas pessoas não podem ser MEI em hipótese alguma. Eu vou mostrar para vocês agora, vou compartilhar minha tela, e a gente vai olhar as atividades que eu até comentei da CGSN 140. Tá? Deixa eu ver se ela está até aberta aqui, para vocês notarem. Tá, ela está aberta aqui. Para vocês notarem aí a gama de atividades que podem ser MEI. Então, no momento que a pessoa te procurou, puxa vida, eu quero ser MEI, mas como que você pode orientar essa pessoa, né? Primeiro, você tem que perguntar, vocês estão vendo minha tela? Eu só não estou enxergando vocês agora, aí vocês me falam em voz alta. Sim, estão. Tá, ótimo. Então, vocês vão procurar por essa resolução, a resolução da CGSN, tá? Que é o Conselho de Gestão do Simples Nacional. Eu peguei a atualizada, né? Porque a 140 ela já está desatualizada. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. A resolução 140, mas essa aqui é a mais atualizada, de fevereiro de 2022. A gente tem que prestar atenção que todo ano tem uma alteração nessa lista. Então, o seu cliente esse ano pode ser MEI, mas a atividade que ele exerce pode ser retirada no ano seguinte. Então, no anexo 11, a gente vai ter aí, olha, todas essas atividades. É uma lista gigantesca de atividades que são permitidas para ser MEI. E agora, gente, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para abrir um MEI. Vocês estão vendo a tela do Google? Sim. Ótimo. Vocês vão entrar, a aula vai ficar gravada, tá? Aliás, ela está sendo gravada, então vocês depois, puxa, como é que faz para poder abrir um MEI? Então, aí vocês vão poder revisitar esta aula. Vocês vão entrar no site do Portal do Empreendedor, tá?
que é da Receita Federal, ó, observem isso aqui, gov.br. Vocês vão assinalar aqui, ó, vocês vão clicar em Quero Ser MEI. Quando vocês abrem Quero Ser MEI, aqui tem várias opções, né? Jornada da empreendedora, quem pode ser MEI, documentos necessários. Então, tudo aqui, está tudo aqui. É muito autoexplicativo o site da Receita. E aí, a gente vai em formalizar-se. Quando você clica em formalizar-se, vai pedir para você entrar com o gov.br. E aí, aqui, gente, eu faço uma observação. Para que você consiga abrir um MEI, você precisa ter aí o seu cadastro no gov.br, e o nível desse cadastro, hoje, eles estipulam como nível bronze, prata e ouro. Vocês precisam ser ouro, então o seu cliente precisa ter um cadastro no gov.br, nível ouro. Eu não vou conseguir mostrar como é que faz esse cadastro, porque eu tive que fazer antecipadamente o meu cadastro para poder mostrar para vocês como é que faz um MEI. E para ter um cadastro nível ouro, você precisa, no momento que você estiver fazendo o cadastro, ou ter o que a gente chama de certificado digital. A gente não tem, muitas de vocês têm o certificado da OAB. É esse certificado, tá? Para poder ter acesso ao gov.br. Ou, no momento do cadastro, você faz a opção de informar uma conta bancária, que aí só podem ser bancos como Bradesco, Brasil, Itaú, Santander. Bancos digitais não são reconhecidos pelo gov.br, tá bom? Bom, vamos ver se vai dar certo. Eu vou entrar aqui. Ele vai pedir para eu entrar com a minha senha gov.br, que aí já está até aqui. Vamos ver se ele vai entrar. Entrou. Bom, aqui, no momento que você faz o seu cadastro, né, no gov.br, faz a sua senha, e aí você segue esse passo a passo, aqui já é a tela do MEI, cadastro do MEI. A gente já está criando um MEI. Então, observe que ele já trouxe dados pessoais meu, tá? Então, aqui a gente vai abrir o meu MEI, a gente vai simular, tá? Eu não vou abrir. Então, todas essas informações, pontos que estão aí em asterisco em vermelho, a gente vai ter que preencher. Então, eu vou preencher aqui com vocês. 994633163 SP, não é SSP. Você pode escolher um nome fantasia se você quiser, no meu caso eu não quero. O capital social, você pode pôr o valor que você quiser, eu vou pôr R$1.000. Fernanda, apareceu uma pessoa que dirige caminhão, ele é um transportador autônomo. Aí a gente vai clicar aqui. Não é o meu caso, o meu caso é geral, tá? Vamos escolher agora a atividade principal. Vocês conhecem o cartão de CNPJ? Se não conhecem, eu vou pegar um... Sim. Sim. Vocês sabem que existe a atividade principal e a atividade secundária, certo? Eu vou mostrar. Sim? Sim? Então beleza. É bom mostrar, né? Não sei se todo mundo conhece. Tá, então deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um... Ó, a gente vai consultar um CNPJ. E aí... Você fala do KENAI, Fernanda? Isso Tá. mesmo. Sim, primário, secundário.
Isso. Geralmente, assim, o cartão do CNPJ, ele tem que aparecer atividade principal ou atividades secundárias. Deixa eu ver se essa aqui tem... Ah, essa não tem, só tem atividade principal. Ó, tá vendo aqui, ó, a KNAI. Essa aqui é a atividade principal dessa empresa, da Gisele, tá? Eu acho que... Vou ver se depois eu pego um outro que tenha mais atividades, que aí eu mostro para vocês onde fica a atividade secundária. Então, a gente vai escolher uma atividade para minha empresa, tá? E aí, obviamente, antes, como eu havia dito, a gente vai lá na resolução, né, da CGSN e verifica qual atividade é permitida, porque no momento que eu estiver fazendo, aí eu não preciso ficar me perguntando, e agora, o que eu vou ser da vida? Eu tenho uma agência de viagem, então, independente. Vai ser minha atividade principal. Aí, olha aqui, ocupações secundárias. Máximo que eu posso escolher de atividade são 15. Então, eu tenho uma agência de viagem e eu também quero tenho uma agência de correio. Eu vou aqui, ó, inserir. No momento que criar o meu cartão de CNPJ, essa atividade secundária, ela também vai aparecer aqui, ó, no cartão do CNPJ. Mas a gente não vai ver porque eu não vou finalizar. Aqui. Ó, automaticamente, eu escolhi a KNAI, ó, KNAI principal, KNAI secundário. KNAI é isso aqui, é o Código de Atividade, tá? Atividade Econômica, é isso que significa KNAI, Código Nacional de Atividade Econômica. E aí, a gente vai observando, tá? Descrição do objeto, tá certo? Tá, por enquanto tá certo. Forma de atuação. Como que eu vou trabalhar? Vai ser correio? Vai ser pela internet? É um estabelecimento fixo? Sim, no meu caso, é uma agência de viagem e eu quero que fique num estabelecimento fixo. Qual vai ser o endereço comercial? Aqui é bem interessante que, assim, eu vou colocar o endereço da minha residência, porque você pode, para o MEI, colocar no endereço da casa dele, tá? Então, é muito tranquilo isso. Que mais? Pode pôr um ponto de referência se quiser. Endereço residencial, igual ao endereço comercial? Sim. Então, ok. Aí, olha só. Aqui, a gente tem que ler com bastante atenção. Declaro sob as penas da lei ser capaz, não estar impedido de exercer a atividade empresária e que não possuo outro registro empresário. Sim. Lembra que eu falei que o MEI não pode ter outra empresa? Aqui a gente está declarando que a gente não tem outra empresa. Declaro que opto pelo Simples Nacional e pelo CIMEI. CIMEI é o MEI. Lembra que eu comentei do artigo 18A, que ele fala do microempresário? Que aí está corroborando aqui aquilo que a gente trouxe. Então, eu declaro que estou optando, sim, pelo CIMEI. Declaro, sob penas da lei, que me enquadro na condição de microempresa. Sim, eu sou uma microempresa. Eu sou de pequeno porte. Termo de ciência de responsabilidade com efeito de dispensa de alvará. Gente, isso aqui é muito importante. Eu peguei um caso de um MEI que ele vinha pagando taxa de fiscalização. Mas por que ele estava pagando taxa de fiscalização? Porque no momento que ele criou, provavelmente ele não flegou aqui. Então, por isso que esses flags são muito importantes. Aí aqui, declaro sob penas da lei que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura Municipal para a dispensa de emissão do alvará. Muitas empresas precisam de alvará para funcionar, tá? A maioria delas. Então, eu não preciso de um alvará de funcionamento, porque eu sou MEI.
Autorizo a realizar a inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fim de verificação da observância dos referidos requisitos. Sim, você é obrigada a autorizar essa fiscalização. Declaro sobre as penas da lei ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura poderão acarretar o cancelamento deste termo de ciência de responsabilidade. Ok, a gente tem que concordar. Vamos dar um continuar? Olha só o que aparece aqui para vocês verem. A confirmação de tudo aquilo que eu preenchi. E aí, ele dá a possibilidade de corrigir alguma coisa. Se eu clicar aqui, a gente volta para o cadastro para corrigir, tá? Tá tudo ok. A princípio, se eu der um confirmar aqui, eu crio o meu MEI. É fácil, simples assim, tá? Então, aqui eu vou cancelar, porque eu não quero criar o MEI. Vai sair uma certidão, né, com todos esses dados aqui, e aí você já vai ter o seu CNPJ, esse númerozão aqui, criado para você, ou para o seu cliente. Eu vou dar um cancelar. Deixa eu ver a carinha de vocês. Bom, até aqui a gente aprendeu como criar um MEI. E agora, como que a gente cuida desse MEI? Né? Então, assim, acho que uma das coisas que vocês podem ofertar para as pessoas que te procuram, eu preciso formalizar aí a minha atividade. Você já tem um MEI? Você pode ser MEI? Pode. Então, eu faço essa formalização para você. Gente, geralmente, fazer essa formalização cobra-se em torno de R$200, R$300. Então, nada é um troco que você pode ganhar só por formalizar esse MEI, tá? Eu tenho um parceiro que cobra R$70 para abrir o MEI. Então, é legal que é um troco que você pode ganhar, mas o objetivo não é só simplesmente ficar na abertura. O objetivo é a gente cuidar das obrigações do MEI. E quais são as obrigações do MEI? O MEI, ele tem por obrigação entregar a declaração anual, que ocorre sempre em meados de maio ou abril, tá? Eu não sei ao certo o período, mas é nessa época. Ele tem a obrigação de pagar o DAS, emitir a guia do DAS. A gente vai emitir uma guia do DAS aqui para vocês verem, e a gente também vai entrar, vou mostrar para vocês aonde que você entra para fazer a declaração anual do MEI, tá? E ele tem também, que eu anotei aqui, a obrigação de... quando ele tem débitos tributários, ele tem a obrigação de parcelar esses débitos. Ele pode parcelar os débitos que ele tem, tá? E aí, gente, uma das coisas que eu acho, que eu anotei bem legal, e que eu faço muito, tá? Eu até tive um MEI, que eles ficaram comigo por 1 ano, e no final do ano passado, de 22 para 2023, a gente transformou o MEI em Simples Nacional. E como que eu consegui acompanhar a evolução desse MEI? Por meio do demonstrativo de resultado. Todo mundo sabe o que é um demonstrativo de resultado? Demonstrativo de resultado é um documento contábil que geralmente, né, é uma obrigação do contador fazer, mas nem todo contador faz. Aliás, a minoria só que faz o demonstrativo de resultado. Eu vou mostrar para vocês aqui, dar um exemplo de demonstrativo de resultado daqui a pouco. Então, vamos por partes. Chegou um MEI na sua frente, no seu escritório, e ele quer que você o ajude. Como que você pode ajudá-lo? Você pode ajudá-lo da seguinte maneira.
você vai mostrar para ele, assim, olha, eu posso emitir a guia para você todo mês, eu posso fazer a declaração anual para você todo mês. E onde é que você faz tudo isso? Eu vou compartilhar de novo a minha tela para mostrar para vocês. A gente vai entrar no site da Receita. Vocês estão vendo minha tela? Ou a tela de Sim, sim. Tá. E aí, tem um endereço que talvez algumas de vocês já conheçam, mas é um endereço bem diferente. Você tem que pôr um número na frente. Você vai pôr aqui em cima o seguinte, www.8, ó, já está até gravado aqui, ponto receita, ponto fazenda, ponto gov, ponto br. Ele já entrou automaticamente. Eu queria ver se ele entrasse no... Deixa eu pôr em outro navegador, porque eu quero que ele entre numa outra tela para vocês verem a carinha da tela da Receita, do Simples Nacional. Vamos ver se ele vai entrar. Ah, não acredito que está dando problema. Deixa eu voltar. Vamos ver se vai entrar. Essa tela que eu quero mostrar para vocês é onde a gente vai emitir, onde o caminho para emitir o DAS, o caminho para fazer a declaração anual. Está demorando muito, né? Deixa eu ver se eu entrar de novo, ele vai assumir. Bah. Geralmente aparece assim primeiro, tá? E aí, aqui, ó, é o Simples Nacional. Quando, até fazendo um paralelozinho aqui ao Simples Nacional, eu quero saber se a empresa que eu vou fazer uma prospecção, ou que eu vou fazer uma reunião pela primeira vez, se ela é optante pelo Simples. Eu venho aqui, ó, consultar optantes, consulta optantes. Aí vai aparecer para a gente aqui a possibilidade de colocar o CNPJ, que eu espero que apareça, porque às vezes dá pau, aí você tem que ficar entrando toda hora. Ai, será que vai entrar? Deixa eu ver. Deixa eu ver em outro navegador. Ah, aqui ele já apareceu mais coisas. Mas. Cadê? Aqui. Tá aqui embaixo. Aí. Aqui, se você coloca, por exemplo, vou colocar um CNPJ qualquer aqui. Vou colocar esse. Dou um consultar. Impedido por proteção. Ah, meu Deus. Ah, apareceu. Ó, como é que aparece? Essa casa de geriátrica aqui de São Caetano, ela tá aqui, ó. Situação no Simples Nacional. Não optante pelo Simples Nacional. Situação CIMEI, CIMEI é do MEI. Não optante, não enquadrado no CIMEI. Isso aqui significa, gente, que a empresa que você está indo fazer a sua reunião, ela pode ser ou um lucro presumido ou um lucro real, tá? Então, e como é que eu sei se é lucro presumido ou lucro real para poder definir? Aí não tem como saber. A gente não consegue saber se é lucro presumido ou lucro real, tá? Agora a gente vou voltar aqui para a gente poder voltar para o MEI. Deixa eu ver. Vamos consultar. Primeiro eu vou lá consultar se ele é MEI, tá? Vou colocar aqui.
Deixa eu pegar aqui um número de MEI. Olha como é que sai quando a empresa é do MEI, tá? Ele vai colocar que ele é optante pelo Simples Nacional, porque é a mesma legislação, tanto para o Simples Nacional como para o MEI, tá? Que é a Lei Complementar 123. Então, a empresa da Gisele foi aberta em 11 de 3 de 2023. Ela é MEI, enquadrado no CIMEI. Ótimo, legal. Agora, a gente precisa saber aqui como que eu vou fazer a emissão das guias da Gisele. Vamos lá, deixa eu ver aqui de novo. Você viu que eu dei um duplo clique, ele já mudou a tela, tá? Ele muda a tela e aí a gente tem que procurar essa informação aqui, ó. Programa gerador do DAS-MEI. Se eu fizer isso aqui, ó, quer ver? Ele entra até direto, tá? Gerador do MEI. Às vezes ele entra direto. Tá vendo? Aqui você põe o CNPJ, mas aí vamos lá de novo. Vai entrar naquela mesma tela. Eu vou clicar aqui, viu? Ele foi para a mesma tela. Aqui a gente vai colocar o CNPJ, que agora deixa eu ver. A gente vai colocar o CNPJ dela, continuar. Pronto. Emissão de guia de pagamento do DAS. É aqui que você tem que clicar. Você vai escolher o ano. No caso dela, só tem 2023. Vamos ver se ela está devendo ou se ela está em dia. Olha só, ela está devedor. Ela não pagou no mês de março o DAS dela. E o DAS de abril vai vencer agora. Então, ela teria que pagar. Você clica aqui, tá? Nesse flega, no mês que você quer gerar. Vem aqui embaixo, apurar, gerar DAS. Ele vai apurar e gerar, você pode imprimir a guia em PDF. Ela vai sair desta maneira para você poder entregar para o seu cliente. Esse é uma forma de você ofertar. Não, você não está conseguindo imprimir o seu imposto, então pode deixar que eu imprimo e mando para você. Importante lembrar, gente, que ele vence todo dia 20, tá? Então, sempre no começo da segunda quinzena do mês, do dia 16 até o dia 19, você tem que emitir o DAS, o imposto, para o MEI pagar, tá? Voltando. Sim, mas aí, nesse caso, aí não é só uma simulação, né? Você emitiu mesmo, né, essa guia. Emitir, não tem importância, tá? Eu ia perguntar. Meu! Vocês estão nervosas aí, né? Porque eu emiti o DAS da Gisele. Eu fiquei um pouco aflita aqui. Ai, cadê vocês? Espera aí. Então, não tem nenhum problema. É possível emitir novamente amanhã, depois de amanhã, enquanto ela não pagar, vai ficar lá como devedor. Quer ver? Eu vou voltar. Vamos ver se ele vai... Tá vendo, ó? Eu posso emitir de novo. Entendi, não é como no INSS que gera uma certa consequência se você emitir e não pagar, né? Sim, isso. Mas mesmo, eu vou falar uma coisa para vocês, qualquer imposto, tá? Qualquer guia de imposto, você pode emitir. Inclusive, quando a gente faz administração de débito, às vezes eu emito a guia para saber o valor da multa, mesmo que o cliente não pague. Né? Na verdade, assim, eu já sei se ele vai pagar ou não, né?
Então, como eu preciso dar o valor para ele atualizado, e muitas vezes, dependendo do imposto, a gente não consegue fazer o cálculo da multa ou dos juros, né? Então, aí eu emito a guia para pegar o valor atualizado. Numa outra aula, a gente vai entrar no ECAC, e aí eu vou poder mostrar para vocês essa geração de guia e pegar o valor atualizado do débito. Beleza. Bom. Não, eu só fiquei preocupada se gerava algum tipo de ônus, enfim, a emissão da multa. Tá, não gera nenhum tipo de ônus, não. Deixa eu voltar agora lá de novo aqui, tá. Bom, agora, deixa eu ver, tá muito... Aí, pronto. Deixa eu aumentar aqui. Um outro trabalho que você pode ofertar é a declaração anual do MEI. Então, para fazer a declaração anual do MEI, você clica aqui. Antes de eu clicar aqui para mostrar para vocês como é a telinha da declaração anual, vocês estão vendo essa chavinha aqui? Essa chavinha significa que é um acesso por meio de código. Aqui, no momento que você clica aqui, ó, você tem que ter todas essas informações, o CNPJ, o CPF, o código de acesso. É um parto fazer as coisas por aqui. Por isso que quando a gente fala, vamos abrir um MEI, faça um certificado digital. Tá vendo aqui, ó, certificado digital? Que é o tokenzinho que dá, igual o token da OAB, que a empresa ela tem que ter, tá? Então, ó, voltando aqui na declaração anual, essas opções que eu estou mostrando são as únicas que você pode fazer que não tem, ó, não pede nem código de acesso, nem certificado digital, tá? Então, vamos lá. Opa, ai, não, cliquei errado. Declaração anual do MEI. Você vai pôr o CNPJ. Neste caso aqui, ela ainda não tem que entregar a declaração anual do MEI, tá? Mas é essa telinha aqui. Você vai escolher o ano, ainda não, como ela é uma empresa nova, ó, tá tudo ok, então eu não consigo ainda fazer a declaração dela. Mas você vai basicamente escolhendo aqui Deixa eu pegar um outro CNPJ para mostrar para vocês. De um outro meio. Deixa eu ver um aqui. Deixa eu ver esse. Ah, esse também é novo. Todos esses CNPJs aqui são MEI. Vamos ver se esse... Ah, esse aqui tá lindo para mostrar para vocês. Olha só. Por que tá assim? Retificar, 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 retificar e declarar. A pessoa abriu o MEI e não fez a entrega das declarações. Então, isso aqui é um bom cliente para nós, né? É o cliente que precisa do nosso serviço. Então, digamos, sei lá, vamos tentar... Eu não sei se ele vai deixar eu declarar, porque às vezes ele fala que tem que retificar primeiro. Mas se eu clicar aqui, dou um continuar, aí eu tenho que preencher essas informações. Mas estou morrendo de calor. Eu cheguei, aí eu peguei. Oi? Então, aí você vai preenchendo. Ele não é uma indústria, ele é um prestador de serviço. Você tem que colocar aqui qual foi o valor da prestação de serviço dele, né, ao longo do ano. Qual foi a receita ao longo do mês aqui, na verdade. E aqui, ao longo do ano. E aí você vai, é autoexplicativo e você vai preenchendo conforme as instruções vão pedindo para você preencher, tá? É bem tranquilo de se fazer a declaração anual, tá? Esse e-mail aqui, deixa eu ver, acho que vai ser interessante até eu mostrar para vocês. Deixa eu ver o DAS-MEI dele. Ó, ele está devedor, tudo isso.
Às vezes, ele não deixa... deixa eu ver se ele vai deixar eu... Tá vendo, ó? Ele tá devedor 2022 inteiro. Deixa eu ver se ele vai deixar eu ir para... Deixou. Às vezes, o que acontece? Ele não deixa eu mudar. Ele dá um alerta aqui, bem aqui em cima, onde eu estou passando o cursor, dizendo que você não entregou a declaração. Então, volta lá e entrega a declaração para depois você gerar o seu imposto. Tá? Então, tem isso também, tem essa trava no meio. Agora, eu vou mostrar para vocês... Ai, meu Deus, saiu. Vamos voltar de novo. Quero mostrar para vocês aqui, ó, o parcelamento. Onde eu faço parcelamento? Aqui, ó. Aqui são as opções de parcelamento. No entanto, aqui é uma tela que, por exemplo, eu não vou conseguir entrar, porque eu vou precisar de informações como título de eleitor, caso a pessoa não tenha o certificado digital, né? Vou precisar entrar com código de acesso, vai gerar um código de acesso que vai por e-mail, aí tem que me passar esse código de acesso. E então, aqui é o campo onde a gente realiza parcelamentos para o MEI, tá? Deixa eu ver a carinha de vocês. É muito tranquilo mexer com o MEI, muito tranquilo. Agora, uma coisa que é bem legal, né, que eu falo assim, essa aqui é a cereja do bolo para a gente poder vender para o MEI, que é o demonstrativo de resultado financeiro. Mas, Fernanda, eu sou advogada, eu não sou financeiro. Só que, por vezes, o tributarista ele também tem que ter um olhar financeiro. E aí, se a gente não tem esse olhar financeiro, a gente não consegue, como que eu posso dizer, aumentar os nossos produtos. Então, uma das coisas que é muito legal de se fazer para o MEI é o demonstrativo de resultado. É quando você pega, eu vou fazer um bem simplesinho, deixa eu ver, não, esse aqui não. Vou fazer um bem simplesinho para vocês verem. Vou criar um aqui, rapidamente. O que é o demonstrativo de resultado? E peraí que eu não compartilhei a tela. O demonstrativo de resultado é aquilo que você vai acompanhar com o seu cliente por meio do extrato bancário. Você vai pedir para ele o extrato bancário e você vai identificar ali todas as despesas e receitas. Então, aqui a gente começa, né, elencando todos os meses do ano, janeiro, fevereiro, deixa eu ver se vai assumir. Vai. Ah, não foi. Tem que fazer manual mesmo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vai elencar todos os meses do ano, aí você vai colocar aqui, faturamento, dedução de imposto, aqui, despesas. E aí você vai elencar todas as despesas que ele tenha. Água, luz, sei lá, gasolina, comida. Você vai fazer esse controle junto com ele. Ele chega para você e fala o seguinte: olha, em janeiro eu faturei, sei lá, R$4.000. O DAS, a gente viu aqui. Peraí, cadê o DAS que eu tinha gerado? Eu deletei. Eu já apaguei. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui.
Era R$ 73, né? É, e uns quebradinhos. 73,34. Então, assim, a gente já sabe que 73,34 é o que ele vai pagar todo mês, certo? Vamos ver se ele puxa aqui. Eba, puxou. Então, de água, ele paga, sei lá, R$ 10. Luz, R$ 20. Gasolina, ele gastou R$ 50. Comida, ele gastou 100. Você vai lá dar um total aqui. Total. Aqui, pera lá, que a gente faz para deixar bonitinho. A gente copia. E a gente põe um total também. Vamos deixar a nossa DRE bem bonitinha. Bom, gente, aqui, pera lá. Lucro líquido. Lucro líquido. Opa. Ai, tá coisa. Peraí, deixa eu abrir. Lucro bruto. Aqui é o seguinte, a gente está fazendo aqui para ele um controle financeiro para que a gente possa prever já um planejamento tributário para ele, tá? Fazendo isso, a DRE é um documento fiscal que nos ajuda no planejamento tributário. Então, imagine que daqui a gente vai chegar lá no final de 2023, em dezembro, e verificar que ele ultrapassou o limite do MEI. Então, aqui, vamos supor, aqui a gente já prevê que ele vai ter uma despesa fixa, né, de esses valores, e aí o total vai ser sempre 180 aqui de despesa, vamos colocar assim. Eu vou dar uma aumentada aqui, sei lá, num mês. Gasolina, ele passou a 150. Pronto. E aí, o faturamento dele vai aumentar ao longo do ano. Fevereiro, 4.000. Março, 5.500. Qual é o limite mês do MEI? 6.750. Opa, atingiu o limite aqui de novo, em maio. Aí, em junho, de novo, 6.750. Julho, 8.000. E aí começou, 8.000. Aí, em setembro, ele teve uma caída. Sei lá, a venda caiu, foi para 5.000. A outubro, aumentou de novo, 6.750. Novembro, ele vendeu, sei lá, 4.000, caiu as vendas. Opa, dezembro, Natal, 10.000. A gente vem, soma. Deu menos. Vamos colocar mais aqui. Vamos viajar mais na maionese aqui. 81.500. Ou seja, já extrapolou, né? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente pega o faturamento menos o imposto. E aí, eu tenho o lucro bruto, que na verdade ele deveria estar aqui, né? O lucro bruto, não aqui. Aqui eu vou ter o lucro bruto. Deixa eu até arrumar aqui. Lucro bruto. Deixa eu excluir esse aqui. Pronto. E aí eu faço isso aqui, mostro para ele, faço assim, ó, dependendo do seu faturamento, é isso que te cabe aqui.
se a gente não tomar cuidado, você vai acabar pagando multa pelo valor excedente. Mas eu quero até trazer vou colocar mais faturamento aqui, tá? Porque eu quero que ele chegue a 100 mil. Pronto. 98 tá bom. Opa, acho que tem alguém querendo entrar. Voltando aqui na nossa DRE. Aí a gente vai fazendo essa subtração para poder mostrar para ele qual é o lucro bruto dele, tá? Fora isso aqui, o que você vai fazer? O lucro líquido, qual que é o lucro líquido dele? É o lucro bruto menos a despesa dele. Deixa eu dar uma arrumada aqui para a gente ver bonitinho. Então, no mês de janeiro, você vai falar para ele assim, olha, fulano, você não ganhou 4 mil reais. Você ganhou, na verdade, 3.746. E aí, ao longo de todos os meses, você vai mostrando mensalmente o que eu faço, o que eu fazia com a empresa do MEI que eu tinha, né? Uma vez por mês, eu sentava com a empresa, depois de bater todas as despesas por meio do extrato bancário, porque aí a empresa ela tem que ceder o extrato bancário, e aí é muito tranquilo de você fazer a leitura de um extrato bancário. Receita é o que entra e o que sai. O que sai é despesa, o que entra é receita, tá? Você vai fazendo esse controle até dezembro. Chegou dezembro, você viu, você mostrou para, você vai estourar aqui o limite do MEI. Então, a gente tem que pegar esse seu faturamento, tá? Digamos que ele é um prestador de serviço. O prestador de serviço, no Simples Nacional, paga 6% de imposto sobre o faturamento. Olha só, aí vou fazer uma continha grosseira, que você mostra para ele, se você for para o Simples Nacional, a 6%, você pagaria 5.800, não, tá muita coisa aqui, tá errado, espera lá, 0,6%, pronto, agora tá certo. Sobre 98 mil do seu faturamento, você teria pago R$589,50, se ele for para o Simples, tá? Então, isso aqui, gente, demonstrativo de resultado, deixa eu descompartilhar e olhar para vocês. O demonstrativo de resultado é um trabalho que eu, por exemplo, eu faço muito para os meus clientes e falo assim, é um produto vendável, você pode fazer esse tipo de controle junto com a empresa. E o MEI é o mais carente de todos. Ele acha que ele ganhou 4, ele lucrou 4. E não é verdade, né? Como a gente viu no exemplo, ele ganhou 4, mas ele, na verdade, ele lucrou 3.700. Acho que foi mais ou menos esse valor. Então, isso traz uma clareza para o empresário e faz com que ele cresça de forma saudável e consciente. Então, muitas vezes a gente fala, puta, mas eu vou fazer o quê para o MEI? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para o MEI. Uma delas é a DRE. Você pode até criar um balanço patrimonial, se você quiser se arriscar, porque quando ele for mudar de enquadramento fiscal, quando ele se tornar uma empresa, né, constituída mesmo, e registrada na junta comercial, porque o MEI não se registra na junta comercial,
E o MEI também não tem contrato social, tá? A partir do Simples Nacional, tem-se contrato social, é registrado nos órgãos, né, competentes na prefeitura, no estado, se for circular mercadoria, e na federal, tá? Então, leva-se até a junta comercial para poder registrar os atos constitutivos do Simples Nacional. Mas o MEI não. O MEI não tem essa formalidade toda. Então, e uma outra questão que eu acho bem legal de colocar, um outro produto, contratos. Por exemplo, o MEI que eu cuidava, ela é uma empresa de organizer, e aí, quando elas vieram para mim, e cadê os contratos? Você faz contrato com o seu cliente? Não faço. Uai, se você causar alguma avaria, como é que você vai provar para ele que não foi você? E o prazo que ele tem para poder requerer o pagamento dessa avaria que você causou num móvel dele, né? Então, a gente tem que mostrar para o MEI que ele não é pequenininho, ele é uma empresa constituída e que tem, sim, que ter uma assessoria jurídica tributária e empresarial, tá? Acho que, assim, de tudo que eu tinha para trazer para vocês sobre o MEI, o mais importante aqui é isso, trazer esta conscientização de que nós, como advogadas tributaristas, nós podemos, sim, ter na nossa carteira uma empresa MEI e cuidar dela como uma empresa normal e de médio porte, de grande porte, tá? O demonstrativo de resultado eu faço para um cliente de médio porte como para um cliente de pequeno porte. Contratos eu faço para um cliente de pequeno porte, desde um MEI até para um grande porte, né? O imposto, aí é que difere. Para o MEI, você pode gerar a guia do imposto. Agora, quando ele se torna um Simples Nacional, ele é obrigado a ter um contador. O MEI não é obrigado a ter contador, gente. Por isso que a gente pode nadar de braçada quando a gente se trata de MEI e quando a gente fala aí de assessoria jurídica tributária para o MEI, tá? Então, é isso. A gente pode ter aí na nossa carteira diversos MEIs com contratos recorrentes. Você pode cobrar aí R$500, R$1.000, depende muito da atividade dele e, obviamente, da negociação que você for fazer. Bom, as minhas aulas costumam ser rapidinhas. Vocês têm alguma dúvida? Na verdade, eu tenho uma dúvida. Você acabou demonstrando, né, o que vale a pena pelo imposto, mas isso o tributarista pode fazer. Então, por exemplo, todo começo de ano, ajudar a escolher, porque não necessariamente o MEI, dependendo aí do faturamento, ou o simples, enfim, é a melhor opção para o cliente. Isso, a gente pode e a gente deve, tá? Aliás, um dos nossos trabalhos como tributarista é fazer o planejamento tributário. Isso que eu fiz agora faz parte, gente, de um planejamento tributário. É planejamento tributário para o MEI. Você vai acompanhando o MEI mensalmente, tá? E vai fazendo esse demonstrativo de resultado. Então, chegar ao final de 12 meses, no caso, chegando em dezembro, tá? Porque ele só pode optar para mudar de enquadramento em janeiro. Então, de dezembro para janeiro, a gente tem que estar com os valores do faturamento dele dos últimos 12 meses, de janeiro a dezembro. Por isso que eu fiz a DRE de janeiro a dezembro, tá? Porque aí a gente observa a evolução financeira para poder verificar, olha, você faturou tanto, aqui você tem a seguinte opção, ou você paga uma multa pelo valor excedente do faturamento, ou você já desenquadra. E aí, como é que vai ser a aceitação dele para ele desenquadrar? Meu caro, como é que vai ser o seu
ano de 2024. A projeção de faturamento para 2024, ela é acima de 10 mil por mês? Ah, vai ser acima de 10 mil. Então, gente, já tem que mudar para o Simples Nacional. Não, o meu faturamento vai cair e ao longo dos próximos 12 meses não vai passar de 80 mil. Então, aí é preferível pagar a multa do valor excedente. E é a gente que fala para o cliente, olha, você tem que mudar de enquadramento, tá? Nós, tributaristas, nós temos que saber fazer estes cálculos. Então, por exemplo, eu pego empresa que está no lucro presumido e eu tenho que fazer o cálculo dela no lucro presumido e no lucro real. E aí falar para ela, olha, o melhor cenário está no lucro real. Então, a gente tem que fazer esses cálculos, mexer muito com Excel, senão, assim, fica muito baseado na lei, mas o que a empresa quer é ver os números. E para a gente poder demonstrar com números, a gente precisa de documentos fiscais. Qual o documento fiscal principal? Demonstrativo de resultado e o balanço patrimonial. Num futuro aí próximo, eu vou ver se eu consigo trazer um contador para poder, ou uma contadora, ou até mesmo você, né, Jéssica? Você trabalha com contabilidade. Para dar uma aula de demonstrativo de resultado e balanço patrimonial. São 2 documentos muito legais de se trabalhar e fundamental para nós sabermos ler esses documentos fiscais, gente. É verdade. E eu lembro que naquela aula que foi a apresentação, eu falei isso, né? Que minha motivação para fazer direito foi que, no final, o contador produz a informação, mas não utiliza. Não. E é exatamente isso. Na Faculdade de Ciências Contábeis, não tem esse incentivo que tem aqui enquanto grupo, mas na própria Faculdade de Direito, né? Então, mas aí eu mando para vocês, enfim, a gente marca, acho que é bem interessante mesmo, balanço, DRE, índices financeiros, enfim, de uma forma mais simples, mas que ajuda bastante, né? Exato. Assim, eu tenho feito também, agora, nas DREs, análise vertical, que é você pegar, mostrar para o cliente o percentual do quanto tá o faturamento dele está sendo comprometido com o imposto, com as despesas. E aí, com isso, a gente analisa qual despesa está prejudicando a empresa. E aí, a gente fala para ele, olha, essa despesa aqui está muito alta, você precisa baixar essa despesa. Então, mas, Fernanda, isso é tributário? Na minha cabeça, é. Porque, assim, se você, como tributarista, não tem um viés financeiro, você vai ficar muito no arroz com feijão. Agora, se você tem viés financeiro, se você tem curiosidade para saber sobre custo, eu estou fazendo hoje, né? Depois de alguns dias trabalhando em cima, eu estava fazendo o custo do produto de uma indústria. Mas isso é tributário? É tributário. Por que é tributário? Porque eu precisei estudar a base de cálculo do PIS, da COFINS, da contribuição social líquida, do imposto de renda PJ, do IPI, para poder falar para o meu cliente, ele fala, esse produto eu estou vendendo a R$4.000, mas você já incidiu o imposto? Não. Então, vamos incidir o imposto. Aí eu comecei a fazer o custo com o imposto. Para quanto foi o produto dele? De 4 subiu para 6. É nosso trabalho? É nosso trabalho também. Então, e é uma indústria que está no lucro presumido, né? E tá uma bagunça total, ele não paga imposto, e aí ele fica, o empresário entra numa ilusão, puta, eu não estou pagando imposto, mas eu estou tendo um faturamento gigantesco, né?
Aí, na hora que você começa a incidir o imposto nos produtos da indústria, aí você começa a ver, não, ele não está tendo um superfaturamento, ele está se enganando. E ele vai, provavelmente, se ele continuar desse jeito, ele pode vir até a quebrar, né? Então, fazer cálculos é muito importante para a gente aprender a fazer todas essas análises. Isso aprendi de um dia para o outro? Não. Assim, é muito estudo, muita pesquisa. Então, por isso que eu falo, o MEI é o mais simples de todos, né? É o mais tranquilo para se trabalhar. E ele não te dá trabalho nenhum, porque uma vez por mês você senta com o cliente para fazer a análise da DRE dele. Fala assim, mês passado você faturou tanto. Legal, como é que tá as suas despesas? Olha, tá tanto, né? Então, quanto que você vai faturar o próximo mês? X. Então, beleza. Então, dá para você pagar seu imposto, dá para você pagar suas despesas. E aí, gente, uma coisa muito legal é que a gente traz a clareza para o cliente da confusão que ele faz com a conta pessoa física e a conta pessoa jurídica. É um ponto, assim, muito sensível, que eles acham, eles acreditam que pode misturar. E tem uma outra obrigação que agora eu me recordei que eu não coloquei, a emissão da nota fiscal. A partir de outubro deste ano, vai ser determinado e obrigatório o MEI emitir nota fiscal. E vai ser obrigatório ele ter conta PJ, tá? Eu recentemente vi numa palestra, no Ceará, um MEI foi fiscalizado e multado, e quando ele foi multado, o que aconteceu? A conta pessoa física dele, tudo que entrou na conta pessoa física dele foi considerado faturamento. Eu imagino que tenha ficado doído no bolso dele, né? Por isso que a gente tem que fazer esse tipo de trabalho e trazer aí a conscientização para o MEI de que ele tem que separar. Ele tem que ter uma conta pessoa física e ele tem que ter uma conta pessoa jurídica, tá? E na conta pessoa jurídica é que ele faz a distribuição do prolabore dele para a conta pessoa física. Mas não que ele tenha que receber todo o faturamento dele na conta pessoa física, tá? Então, isso é muito importante. Eu falo, a gente, como tributaristas, nós somos educadoras de empresários. E a mudança de cultura a gente faz, paulatina, devagar. Todo mês você vai falando, todo mês você vai demonstrando, né? Que uma hora a chave vira. E vira mesmo. Essa empresa que eu transformei em Simples Nacional, agora elas estão sofrendo porque a regularização do Simples não é tão simples assim. Agora eu tenho que emitir nota? Tem que emitir nota. Agora, mais do que nunca, você é obrigado a emitir nota. Né? Mas está entrando, eu estou fazendo a confusão, está entrando na minha conta pessoa física. Não, agora não pode mais em hipótese alguma. Tem que ser conta PJ. Né? E por aí vai. Mais alguma dúvida, gente? É bem tranquilo. Por enquanto não. Mas depois dúvidas lá no grupo. Espero que surjam, né? Que surgir, tem cliente novo aí. Vai surgir. E é bem simples, né? Vocês constataram que, assim, é muito tranquilo trabalhar com o MEI. Uma sugestão que eu faço, né? Até que a aula venha, porque esse mês a gente já tem uma agenda fechada, no YouTube você consegue assistir algumas aulas de como criar um demonstrativo de resultado, tá? É muito tranquilo, não tenham medo. Podem trabalhar com demonstrativo de resultado, que é um produto muito legal de se vender. Acho que é isso, meninas, o que eu tinha para falar para vocês.